Olá, o Jornal Câmara começa agora e você acompanha os destaques dessa edição. Municípios do Rio Grande do Norte ficam sem energia. PRF apreende quase 100 quilos de maconha em Mossoró. Ministério Público promove capacitação regional para conselheiros tutelares. E ainda, meteorologista afirma que as chuvas no estado já superam o período chuvoso do ano passado. O Jornal Câmara está no ar. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 108 tabletes de maconha, o que equivale a 91 quilos. A apreensão aconteceu por volta das 20 horas, durante a fiscalização nos quilômetros 57 da BR-304 em Mossoró, na região oeste do Rio Grande do Norte. Segundo a PRF, a droga estava sendo transportada em um veículo com placas de Campina Grande, do estado da Paraíba. A equipe da PRF realizava a fiscalização em frente à unidade operacional, quando o carro se aproximou e o condutor não obedeceu a ordem de parada dada pelos policiais e fugiu em alta velocidade. Houve perseguição e 2 quilômetros depois o motorista perdeu o controle do volante e saiu da pista de rolamento. Os homens que ocupavam o carro abandonaram o veículo e fugiram pelo matagal e não foram localizados. Uma falha no Sistema Interligado Nacional provocou a interrupção do fornecimento de energia na subestação Mossoró 2, em Mossoró e outros municípios da região, na noite desta quarta-feira, 5 de fevereiro. A interrupção ocorreu por volta das 18 horas. O sistema foi restabelecido aproximadamente às 19h40. As causas da interrupção, ainda de acordo com a COSERN, estão sendo analisadas pelo Operador Nacional do Sistema. Agora a gente vai falar sobre chuva. Estamos no início do período chuvoso e quem não gosta de um clima mais ameno, não é verdade? A empresa de pesquisa agropecuária do Rio Grande do Norte, a Imparne, divulgou essa semana o balanço das chuvas do último mês de janeiro. O volume pluviométrico registrado é de 66,6%, maior que a média normal do período. De acordo com o professor e meteorologista José Espínola, da Universidade Federal Rural do Semiárido, as chuvas estão bem distribuídas na região. Desde dezembro, que está chovendo, em dezembro nós já tivemos chuvas aqui no Rio Grande do Norte, em várias localidades. E janeiro se intensificou um pouco mais, né? O mês de janeiro fechou no Rio Grande do Norte com chuvas acima da média na maioria das localidades. Mossoró não foi o caso, né? Mossoró, dentro da cidade de Mossoró, nós tivemos chuva abaixo da média. A média de janeiro é em torno de 60 milímetros aqui na nossa região. Em Mossoró choveu 32 somente. Mas o restante do estado, a maioria dos municípios, as chuvas aconteceram acima da média. Em Mossoró, as chuvas não foram tão intensas como em outros municípios do estado, mas as perspectivas ainda são positivas para o município. A previsão continua de chuva entre a média e acima nesse mês de fevereiro, março e abril, pelo menos esses 2 meses seguintes. Mas nós teremos uma reunião em Natal, dia 18 e 19, agora, onde a previsão do mês de janeiro, que foi feita lá em Fortaleza, na FUNSEMI, ela será reajustada, né? Serão feitas algumas modificações, mas o quadro continua muito otimista. O meteorologista explica ainda o que são as chamadas chuvas isoladas, comuns aqui da região. Quando a previsão é de chuvas isoladas, significa dizer que em um bairro da cidade pode chover, em outro não. Quando a gente vê essas chuvas na fotografia do satélite, ela forma fluxo de nuvens sobre determinadas localidades. A Imparne marcou uma nova reunião com os meteorologistas do estado, onde serão feitas novas análises e avaliações climáticas. Mas nós teremos uma reunião em Natal, dia 18 e 19, agora, onde a previsão do mês de janeiro, que foi feita lá em Fortaleza, na FUNSEMI, ela será reajustada, né? Serão feitas algumas modificações, mas o quadro continua muito otimista. Jornal Câmara vai para um rápido intervalo, a gente volta já. Ei, você, prestador de serviços turísticos, você já está cadastrado no Cadastur? Sabia que sem o cadastro, você está atuando ilegalmente e pode até ser multado? Mas calma, o cadastro é rápido e pode ser feito todo pela internet, sem a necessidade de documentos. Para começar,
Acesse o endereço www.cadastur.turismo.gov.br. Quando entrar no site, clique na área Sou Prestador e preencha os dados de cadastro. É rápido e assim que finalizar, uma senha será encaminhada para o e-mail do usuário. Com a senha, você acessa novamente a página, preenchendo os campos de login e senha recebida. Em seguida, selecione a atividade que deseja cadastrar e informe se é microempreendedor individual ou não antes de clicar em prosseguir. Nesse momento, alguns dados serão extraídos da Receita Federal. A empresa deverá possuir códigos QNAI no CNPJ, de acordo com a atividade que deseja cadastrar. Mas algumas informações ainda vão precisar ser preenchidas por você. Terminou? Leia atentamente o termo de responsabilidade e, se estiver de acordo, confirme. Pronto! Agora você será informado por e-mail quando o certificado estiver disponível. Você poderá acompanhar a solicitação através do histórico de cadastro. É possível cadastrar outras atividades para a mesma empresa ou o mesmo usuário cadastrar outro CNPJ. Basta seguir o mesmo procedimento. Viu como é fácil? Ser legal é bom para o turismo, para o empresário e para o Brasil. É responsabilidade da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, ABCD, adotar e implementar os exames antidopagem em território nacional. O controle de dopagem, para ser válido, deve seguir alguns procedimentos obrigatórios regidos pela Agência Mundial Antidoping, o ADA, na sigla em inglês. O primeiro passo é a seleção do atleta. Essa etapa é definida pela autoridade de teste, no caso, as federações internacionais de cada modalidade ou, no Brasil, a ABCD. A escolha do atleta deve seguir alguns critérios pré-determinados. São eles: classificação do atleta na competição, sorteio e indicação. Em geral, a indicação do atleta é movida por suspeita de doping, em casos de desempenho extraordinários ou pela simples decisão da autoridade de teste. Os atletas podem ser escolhidos para testes surpresa quando estão fora de competição. Nesse caso, eles podem ser testados até em casa. O segundo passo é a coleta do material biológico, que pode ser uma amostra de sangue ou urina. Nessa etapa, entra em ação o escolta, um funcionário treinado pela ABCD que terá as seguintes responsabilidades: identificar o atleta escolhido para o exame, notificar o atleta, conduzir o atleta até a estação de controle de dopagem, local onde o atleta fará a coleta das amostras biológicas. Uma vez na estação de controle de dopagem, o atleta passa a ser atendido por um oficial de controle de dopagem, no caso de coleta de urina, ou por um oficial de controle de sangue. O atleta, então, colhe sua urina ou tem o sangue devidamente coletado, nesse caso, seguindo-se todos os procedimentos do Padrão Internacional de Testes e Investigações. Encerrada a coleta, inicia-se o processamento da amostra. Nessa etapa, o atleta escolhe o kit de armazenamento que irá abrigar as amostras A e B. O próprio atleta lacra o kit e preenche o formulário de identificação. É importante ressaltar que o kit que vai para o laboratório acreditado que irá analisar a amostra não contém a identidade do atleta. Ela é preservada durante todo o processo. No kit, há apenas um código cuja identidade só é conhecida pela autoridade de teste. O passo seguinte é o envio da amostra para o laboratório. A partir daí, a amostra deixa de estar na presença do atleta. Tem início, então, um processo chamado de cadeia de custódia. Algumas exigências devem ser cumpridas durante a cadeia de custódia. Detalhes como a temperatura da amostra no envio ao laboratório e o prazo de entrega devem ser respeitados para que o exame tenha validade. Qualquer problema durante a cadeia de custódia pode invalidar o resultado do exame. A próxima etapa é a análise da amostra pelo laboratório. A amostra A é analisada e a B é guardada para o caso de exigência de uma contraprova. Na América do Sul, apenas o Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem, LBCD, no Rio de Janeiro, é acreditado pela UADA para fazer análises de amostras de testes antidoping. Ele pode atender tanto a ABCD quanto organizações nacionais antidopagem de outros países. O passo seguinte é o gerenciamento de resultados. Em caso de um resultado analítico adverso, ou seja, quando foi detectada na análise alguma substância proibida pelo Código Mundial Antidoping, a ABCD é comunicada e inicia-se o gerenciamento de resultado. Então, o último passo do processo é iniciado, que é o julgamento do atleta. No Brasil, isso é feito pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem.
Se for condenado, o atleta recebe uma punição que pode ser advertência, inelegibilidade por períodos que podem variar de 2 a 8 anos ou até mesmo o banimento do esporte. Estamos de volta com o segundo bloco do Jornal Câmara, agora para falar sobre uma capacitação articulada pelo Ministério Público com instituições e órgãos representantes dos direitos da criança e do adolescente. A capacitação foi a nível regional. Estão chegando novos conselheiros tutelares, que são as pessoas que vão zelar pelo direito da criança e do adolescente na sua cidade, especialmente daquelas que estão em situação de risco. Então, por que não nós pensarmos isso de forma conjunta? Então, a ideia dessa capacitação regionalizada é justamente isso, permitir que conselheiros daquela mesma região, que muitas vezes passam por problemas parecidos, nós possamos aqui refletir juntos sobre quais são os caminhos que nós temos para trilhar no nosso país e nas nossas regiões, no nosso estado, para garantir essa proteção integral da criança e do adolescente. O promotor fala ainda sobre a importância de integrar a formação. Então, a ideia da capacitação unificada é justamente essa ideia de trazer conceitos que vão fazer com que a gente pense não igual, mas que nós possamos ter premissas, ideias, concepções parecidas na proteção da criança e do adolescente, que a gente possa convergir e não divergir. Um dos palestrantes da capacitação foi um ex-conselheiro tutelar que hoje atua no Condica Mossoró e também é colaborador do CONSEC. Ele fala sobre os tabus relacionados às denúncias. A gente trouxe um pouco para os conselheiros tutelares as atribuições deles, a essência, o papel, a função do conselho tutelar, para que eles possam desenvolver bem o trabalho já a partir de agora, desse momento inicial, que eles estão iniciando o mandato, então já iniciam com algo, com a capacitação, com a formação, com o entendimento correto da sua função e das suas atribuições. A maioria dos conselheiros que participaram da capacitação, eleitos recentemente no pleito realizado em outubro do ano passado, estão no primeiro mandato. Olha, é um momento muito importante para a gente, né? Aqui no início foi falado dos conselheiros que estão em primeiro mandato, então a sua grande maioria é conselheiro que está a primeira vez e isso é muito importante para a gente, né? Eu estou há menos de um mês de um mandato, eu estou vendo a grande demanda lá no Conselho Tutelar, casos de todos os tipos que você pode imaginar, então esse conhecimento é importante para que a gente possa dar sequência ao nosso trabalho de uma forma mais eficaz. Em 2019, o Ministério Público e Câmara Municipal trouxeram a situação do Fundo da Infância para as discussões, em busca de solução para aumentar a participação da sociedade nas contribuições para o FIA. O Fundo da Infância está ativo e as campanhas para arrecadação devem ser retomadas em breve. O Fundo da Infância está ativo aqui em Mossoró e no momento o Condica, inclusive, ele abriu no final do ano passado um edital já lançando projetos para a sociedade apresentar, projetos na área da criança e do adolescente. Então o FIA está ativo aqui em Mossoró, o Ministério Público tem acompanhado e no momento agora a gente vai passar por um período aí de mais uma declaração do imposto de renda, né, que é um momento em que as pessoas, essa temática ela vem à tona, porque é uma possibilidade de eu pegar parte do meu imposto de renda sem nenhum tipo de ônus para mim e destinar parte do meu imposto de renda para o Fundo da Infância. Então essas campanhas o município deve retomar agora e com relação aos valores que foram captados, esse ano a gente deve ter os primeiros projetos a serem financiados com o Fundo da Infância. Então é um movimento que está aqui ativo em Mossoró por meio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é um outro órgão, né? Um órgão que trata da política e trata do desenvolvimento desses projetos para a criança e para o adolescente. Chegamos ao fim de mais uma edição do Jornal Câmara. Você acompanha as nossas produções no YouTube TV Câmara Mossoró e também nas redes sociais. Até um próximo encontro. Tchau!